mentes pensantes do agro. Estamos aqui mais uma vez para um momento de bastante partilha, de forçar as nossas mentes a mudar um pouco de estágio, a tentar dar uma maior profundidade para alguns temas que a gente não gosta de falar e principalmente abordar outros que a gente precisa falar. E aqui eu tenho hoje uma amiga aqui que andou me provocando muito nos últimos meses num assunto que é muito falado hoje, que até vira até um pouco clichê, mas que é muito desperdiçado no ponto de venda de utilização dos potenciais que tem por trás desta palavrinha que eu vou falar daqui a pouco, ou de dissipação de resultado por não utilização de tudo aquilo que poderia ser capturado se esses líderes estivessem bem preparados, bem posicionados, bem alinhados com o que acontece em torno deles e principalmente reconectados consigo. Eu vou começar aqui dando boas-vindas para minha amiga Daniela Leludac. Prazer estar aqui com você. Essa mesa é famosa, hein? Tá sentada nessa mesa aqui. Aqui não vem gente fraca, não. Aqui é diferente. Eu falo assim que eu sou bem fraco, mas eu só ando com gente boa. Entendeu? É assim que a gente vai corrigindo o percurso. Exatamente. Mas eu resolvi começar assim, Dani, pelo seguinte. Primeiro, muito obrigado por estar aqui. Já tem tempo que a gente fala sobre isso e as agendas, infelizmente... Hoje mais cedo até falei que eu já aprendi a lidar um pouco com o tempo, mas o tal de tentar controlar o passar do tempo, isso eu não consegui ainda, né? Então a hora ainda continua tendo 60 minutos, e a gente fica limitado a isso. Mas enfim, eu achei por bem a gente começar falando com essa questão de liderança, porque a gente vem conversando muito sobre isso. Óbvio que falar sobre liderança puxa diversos outros assuntos que estão conexos, como liderados, como enxergar pessoas, como suceder e ser sucedido, e principalmente como ser um agente que gere o impacto necessário para que as coisas aconteçam. Tá? Então a gente podia aqui tentar ficar discutindo conceituação de liderança, mas eu acho que isso é que eu acho que fica muito clichê, sabe? A gente tentar conceituar que é uma habilidade que pode ser aprendida, não sei o quê. Não. Vamos passar para o seguinte. Questão 1. Tudo que a gente faz são pessoas fazendo para pessoas. Questão número 2. Geralmente o que nós estamos fazendo tem a ver com resolver alguma questão de alguém, alguma demanda, alguma necessidade, algum problema ou algum desejo. Questão 3. Não necessariamente o que nós vamos fazer é o que a outra pessoa está precisando, de fato. Boa. E aí eu quero te perguntar o seguinte, como é que o líder vai desenvolver bem o papel dele, de ser um instrumento de conexão entre alguma necessidade que precisa ser atendida e uma ação que precisa ser empreendida para se conectar com aquela necessidade e atender a demanda daquele outro indivíduo, se a maioria dos líderes estão praticando a desconexão inconscientemente. Uau! Essa frase é poderosa. Num movimento em que se pede uma conexão, principalmente com a humanidade, né? Para ajudar na sua resposta, eu só vou dizer assim, essa desconexão, quando a gente começa a estudar um pouco, a gente vê ela mais
mais intensificada do iluminismo para cá, né? E aí depois bastante massificada na Revolução, no período pós-Revolução Industrial. Sim. E aí no século XX nós nadamos de braçada nisso, né? Foi o século que disparadamente nós transformamos aquela primeira desconexão com o sagrado, a desconexão com a natureza, a desconexão com o outro, que foi assim que nós criamos um modelo individualista para moldar a formato de consumo hoje de atender a uma necessidade própria, que aí puxa o hedonismo junto, que é um bom sustentáculo para isso. E veio a última desconexão, e a mais perigosa de todas, a desconexão com a própria pessoa. E aí? Como é que vai fazer? Você que é uma especialista nisso, que eu falo que a vontade de ser leigo é que eu não preciso, posso falar qualquer coisa, entendeu? Mas agora eu preciso ouvir quem dedicou uma vida para isso. Tá aí uma boa análise. Então traga isso para a mesa, por favor. Eu parto do princípio que a humanidade ela é retrô. Ela vai e volta. Esse movimento, ele é cíclico. E realmente, assim, a humanidade está num movimento de desconexão com ela própria. E quando você traz a questão da liderança, então, eu acho que repousando toda essa análise nessa figura, né, que levam as equipes, levam produção, levam país, né, eu acho assim, está havendo uma desconexão com o sagrado, está havendo uma desconexão com a sabedoria interior. E isso é um tremendo cenário desconhecido e perigoso para liderar o mundo atual. Você que, né, vai estar nos escutando aí, sendo responsável por uma equipe de 1 pessoa, 2 pessoas, 100 pessoas, 500 pessoas, não sei, ou mais, não tem alternativa no mundo atual a não ser começar uma busca pela sabedoria interior para tocar os negócios, para entender as pessoas e obter delas, entender qual vem a ser o propósito, e se isso está casado com o movimento da companhia. O momento atual é disso. Gilson, dinheiro, status, posições não vão mais sustentar a condução de equipes, a condução da própria vida. O ser humano está entrando numa rota que, assim, está havendo... Realmente, existe um convite à desconexão, mas para transitar neste século que está iniciando, nós precisamos voltar a saber quem somos. Você tocou várias coisas aí muito importantes, mas eu estou tentando pegar aqui um fio, porque quando você fala o dinheiro e a posição não vão ser mais suficientes, eu fiquei uns anos atrás pesquisando, na verdade eu fiquei quase um ano com isso na minha cabeça, o que moveu de fato a sociedade, a humanidade, ao longo dos anos, né? O que levou a gente a querer se desenvolver. E a conclusão final sempre levou para a mesma coisa: desejo e poder, poder e desejo. E aí eu queria o poder, porque quando eu tivesse o poder eu conseguia ter prazer. E aí eu queria ter o prazer, porque aquilo que eu desejava me dava prazer e também me dava poder. E o dinheiro e a posição tendem a me dar dinheiro, poder, que me proporciona prazer para atender um desejo. Mas por que eu estou dizendo isso? Quando você fala que não é mais suficiente, eu acho que os dados já mostram, porque o que a gente vê externamente, na realidade, é só uma representação do que está acontecendo internamente. Olha, a sociedade brasileira está muito ansiosa. Talvez a sociedade mais ansiosa do mundo, se eu não estou enganado, o Brasil foi eleito o país mais ansioso do mundo. A sociedade brasileira está muito depressiva. Se não me engano, também é a segunda sociedade mais depressiva do mundo. E é a sociedade mais violenta do mundo. É o país mais violento do mundo. Se eu não estou enganado, quando eu vou falar de PIB, de IDH, de IPC, ou de qualquer outro indicador de avaliação de crescimento, ou de desempenho, ou de desenvolvimento, eu não consigo achar o Brasil entre os 3 primeiros.
ou entre os 2 primeiros. Aliás, quando eu falo economicamente, eu fico entre os 10. Aí, em produção de algumas coisas, aí sim eu fico entre os 3 ali. Em mercado, às vezes eu vou entre os 5. Mas sempre que eu falo em desenvolvimento, principalmente humano e social, aí eu despenco lá no índice. E aí disputo com outros países que falam assim, mas não tem lógica um negócio desse. E aí, de novo, eu quero trazer isso para o líder, porque se externamente nós estamos vivendo isso, essa desconexão que você está falando me leva a crer que, se não tiver o domínio do primeiro universo, que é o que lhe é cabido ter controle, ou pelo menos a ilusão do controle, mas pelo menos o poder de decisão que você tem, que é esse universo interno, qualquer coisa fora vai ficar irrelevante. Então, você que é da área de psicologia, que eu sei que estuda bastante, né, que eu conheço o nível de curiosidade e a qualidade da sua atuação. Por onde o líder começa esse processo? A começar a aprender a respirar. Boa. Todo mundo tem falado, né, Gilson? Não, meditação, existem, vamos para retiros, vamos... E você é um adepto a isso, inclusive, quer dizer, é um movimento muito importante, mas eu acho que todos nós temos uma bússola interna. Todos nós temos um GPS interno. Nós temos que começar a escutar isso, a sentir isso. Trazendo mais dados sobre esse convite que você foi, né? Quer dizer, o país mais ansioso, o país mais depressivo. Mais de 36% das posições de CEOs, chefes de conselho e assim por diante, 36% se automedicam na posição. O número de pessoas se automedicam com ansiolíticos sem prescrição médica. Da onde vem isso? Por que eu tenho que consumir isso? Onde que está o meu nível de angústia? Onde é que está? Então, assim, as pessoas estão indo em busca muito de questões externas para tentar minimizar uma angústia. A angústia é vida para mim. Mas, assim, as pessoas estão sendo convidadas a entender o mundo que está aí. Mas, se não houver uma conexão consigo, até para entender como eu pulso, como eu vibro, e como está meu nível de consciência com relação a mim mesmo e ao meio onde eu estou, não vai ter saída, Gilson. E eu adorei que você falou da respiração, porque, assim, quando a gente está tentando buscar uma solução, geralmente a gente busca pela complexidade. Ok? Fantástico. E aí você foi para o lado oposto. Perfeito. Não existe nada mais poderoso do que a nossa respiração. Exatamente. Porque a primeira alimentação que nós temos é a de oxigênio. É isso aí. Ou seja, O2. 70% do corpo nosso é água. É isso aí. Que são 2 moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio. E a função da respiração é fazer circular todo um organismo, onde diversos órgãos simultaneamente vão estar fazendo o serviço. De um está inflando para receber esse ar, já tem antes um outro órgão de um sentido nosso puxando esse ar, eu estou distribuindo isso e em fração de segundos o oxigênio está sendo distribuído em toda a sua estrutura. Exatamente. E se a respiração está curta, o batimento vai estar mais acelerado, Desequilíbrio da... a posição corporal tende a estar mais... Exatamente. A questão circulatória fica prejudicada e assim vai. E por que a gente esquece de respirar, Dani? Porque a gente está muito focado fora e não dentro. O número de presidentes de companhia, outro dado aqui para a nossa mesa, o número de presidentes entregando as posições hoje, não só no Brasil, mas no mundo, é altíssimo. As pessoas não estão dando conta. Ou seja, o cara lutou a vida toda, estudou a vida toda, galgou cargo, deve ter dado cascudo num monte de gente, cotovelada. Passou fome. Tem gente que passou fome para chegar onde chegou. Chegou cheio de hematoma e na hora que está lá em cima fala, não quero mais não. Não estou dando conta. É isso? É isso. Eis o motivo de tomarem ansiolíticos. E aí dá um sentimento de fracasso, de perda de sentido, de invalidação tremendo. Exatamente. E aí a gente esquece do básico, que é respirar.
Isso aí. Mas ele lembra de oxigenar o fluxo de caixa da empresa. Ah, sim. Que a Miri estava falando de respirar, me veio direto e falou assim, oxigenação de fluxo de caixa. Talvez a gente tivesse... Olha, vamos agora à respiração da oxigenação do fluxo de caixa do seu corpo. Ou da sua mente. É um belo convite. Boa. E aí é uma coisa interessante, você me falou, eu me lembrei de vários autores aqui, e um deles que eu estou lendo ultimamente é aquele Joe Dispenza que eu comentei com você, que eu já tinha lido antes e não tinha me impactado como agora. Essa questão de leitura é intrigante, né? Tem hora que você lê e não faz sentido. A maturidade da gente muda, né? E outra hora, e eu estou lendo uma obra dele agora que eu estou encantado. E uma das coisas que ele trabalha absurdamente é a questão da respiração. Que ele fala, se você quer ter alguma chance de mudar um estado de consciência, um estado de sentimento, isso começa pela respiração. Então foi muito bom você trazer esse tema. E eu quero continuar nele. Então, por exemplo, se a respiração é um convite, né, para uma... Porque você falou, por que eu não estou respirando? Eu perguntei, você falou que eu estou com muita atenção no externo. E é fato. Então, talvez se eu usar esse momento meu, vamos chamar assim, né, porque já que sou eu que defino como eu respiro, então isso pode ser uma ferramenta muito poderosa no sentido de trazer para o momento presente uma, sei lá, pré-avaliação, né? Um KPI aí, tipo, como está meu índice de atenção comigo agora? Atenção plena. E aí você fala, pô, parece que eu não estou bem. Aos internautas de plantão aí que estão nos assistindo, faz esse exercício agora. Pare um minuto e se foque em você. O ar que entra e o ar que sai. E o bem que isso te faz. Não, a minha está curta, por exemplo. O seu e de grande parte da gente é isso. Então, para analisar negócios hoje, Gilson, para analisar principalmente aí a questão dos presidentes, pessoal de conselho, né? Você que é dono aí do teu pequeno estabelecimento é o presidente, mas nós não podemos esquecer o seguinte: o presidente de você mesmo é você. Então, o cargo que você ocupa, ok, teve aí um mérito, alguém enxergou para te colocar lá, ou você trabalhou para, enfim. Mas você é responsável por você. E todo ano, Gilson, na mídia, eu sempre coloco um desejo, sabe? Que é assim, que as pessoas se apaixonem mais por elas próprias. Bom, de novo. Porque pensa bem, a gente vai conviver com essa armadura aqui, se é mais fofinha, menos fofinha, se é alta, se é baixa, a existência inteira. E a gente foca para fora e não consegue olhar para isso e olhar sabe, com compaixão para consigo mesmo. E estar na posição que está, seja nessa mesa ou na sua mesa aí no teu estabelecimento, na venda de, sabe, de alimento, na venda de insumo, na venda de equipamentos. É isso. Engraçado que você sabe que eu sou cristão católico. E o tal do CEO nosso lá, o tal de JC lá, ele fala muito dessa questão de amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Mas depois ele viu que podia ter uma pegadinha nisso e falou, não, como eu vos amei. E ontem, quando eu estava meditando, se não me engano foi ontem, anteontem, era exatamente sobre o que você quiser para você, deseja ao próximo. Isso é quântico. Mas se não passar por essa que você está falando, que se eu não me amo, então o que eu quero para o próximo, né? E aí eu estava pensando aqui numa coisa que você falou, por exemplo, de atenção, né? Porque assim, o que é o grande problema? Nós vamos sofrer influência o tempo todo. Então, quando você pediu para respirar e eu respirei, eu vi que falei, gente, está curta a minha respiração. E rapidamente já fiz um checkpoint aqui e me lembrei que ao chegar no estúdio, eu tinha lido uma pequena mensagem que eu recebi de um negócio e que me deixou, eu ia falar a palavra, mas estou no ar, então, transtornado. Eu ia falar uma outra palavra.
E isso me alterou meu emocional brutalmente. Então, eu adentrei o estúdio, fiquei transtornado com uma mensagem que eu li e, obviamente, as nossas reações são muito rápidas. E isso afetou meu fluxo energético. Então, quando eu adentrei o recinto para a gente começar a se preparar, eu estava bem alterado. E que horas que eu fui observar isso? Na hora que você pediu para os nossos internautas aqui fazer o exercício de respirem. E eu respirei e falei, então, Dani, funciona mesmo, né? Funciona. Mas para isso você tem que olhar para você. Tá. Esse olhar para si. Então, começamos o processo com a respiração. Vamos lá, vamos desdobrar isso. Porque nós falamos do corpo como um sistema, né? Sim. E nós vamos ter que falar nesses quadrantes, né? É impressão minha, hoje a gente tem ouvido muito sobre propósito, sobre sentido. Olha, só tem, principalmente com as gerações mais novas, eu só vou fazer o que tiver sentido para mim. Mas será que nós já soubemos pelo menos sentir o sentido? Porque falar de sentido sem entender que os sentidos são direcionadores e que para eu saber que está acontecendo uma coisa, eu preciso sentir o sentido e ter consciência disso. Será que a gente não está falando muitas palavras de muita profundidade, mas numa assim, superficialidade, que aí fica um negócio meio insustentável, questionável? Você entende o ponto que eu quero chegar? Porque assim, olha, só vou fazer o que tiver sentido para mim, mas eu não paro para analisar o que tem sentido para mim, porque eu sequer consigo parar para analisar como eu estou. Então, como é que eu vou analisar o que tem sentido para mim se eu não sei nem como é que eu estou, Dani? É isso aí. E aí eu vou te perguntar. Nós não temos controle, né, sobre a gente tem a ilusão do controle, mas nós não temos controle sobre como as coisas estão sendo construídas e muito menos como elas foram construídas. Sim. Então nós estamos numa era de muitos questionamentos de como a gente deve liderar, mas a maioria absoluta dos líderes atuais não necessariamente tiveram nem retaguarda, nem tempo, muito menos indicação de como deveriam se preparar. Então, por exemplo, quando a gente compara a nossa geração com a geração dos nossos pais, como é que nós vamos pedir uma sensibilidade emotiva para uma geração que estava focada em garantir sobrevivência? Eles lidavam com falta de energia elétrica, eles tinham iluminação na lamparina querosene, eles tinham que carregar água nas costas, eles tinham que viajar em cima de lombo de animal, eles tinham deficiência de transporte. Acho que se alguém falasse em qualidade de vida naquela época, eu tomava uma surra bem dada para falar assim, você para de ficar falando essas coisas. E hoje a gente não pode falar nada que não fala em qualidade de vida. Então, como é que nós vamos fazer numa época onde eu tenho parte da decisão, ou seja, parte do poder ainda está na mão desta geração, ainda dos nossos antecessores, tá? Sim. Já ainda está nas mãos dos nossos antecessores, que literalmente tinham mais necessidades básicas a serem entendidas do que trabalhar desejos. Sim. Aí vem para a nossa geração que já começa a lidar com essa questão de, opa, já subi um pouquinho no Maslow aqui, na pirâmide de Maslow. Também está no comando. Mas já tem uma terceira geração também no comando que, desculpa, não teve que preocupar com sobrevivência básica, teve acesso a toda essa evolução tecnológica, científica aí que nós tivemos. Ou seja, acende e aperta a luz, tem um telefone, me coloco conectando com Singapura, online, eu faço reunião com 17 pessoas, eu faço até festa no celular, cada um num lugar, tá beleza, ótimo. Isso chama-se era da instantaneidade, né? Uhum. Você já viu desenvolvimento de carreira instantâneo? Progresso instantâneo, já viu? Construção de patrimônio instantâneo? Eu adorei. E como é que nós vamos fazer com isso? Porque eu estou com esses 3 líderes trabalhando simultaneamente no mesmo mercado, na mesma época. E muitas vezes dentro da mesma empresa. Quem é psicólogo aqui é você. Eu não tenho que responder nada disso.
É, usando até a expressão, né, trazida pelo exército americano, a questão do mundo VUCA, né? É isso aí. Ele é incerto, ele é complexo, ele é ambíguo e é um início de século muito tumultuado e que está trazendo uma certa instabilidade. E que quem nasceu no fofo, é uma expressão que eu uso muito, né? Assim, tem água encanada, tem tudo, tem um smartphone que me direciona qual a melhor rua que eu devo tomar e assim por diante. Então, assim, são pessoas hoje que, essa nova geração em especial, que se não tiver um nível de conhecimento, que eu falo muito também de autoliderança, até para aproveitar da melhor época da história da humanidade, no meu ponto de vista, em cima de informação, pode passar por essa existência sem realmente deixar um legado. Essa era uma palavra forte no passado. Exatamente. Mas não é nem um legado para os outros, é um legado para si próprio. Hoje, as pessoas... Está havendo esse movimento, Gilson. A debandada que houve na Europa, Estados Unidos, também no Brasil, na época da pandemia, né? Que ainda estamos sofrendo um pouco. As pessoas, não, isso aqui não faz mais sentido para mim. E eu costumo conversar com muitas pessoas em diversos níveis dentro das organizações, pessoas que estão na área de serviços. E me chamou a atenção, outro dia, uma moça do setor público. Eu fui, enfim, convidada para conversar sobre um determinado assunto. E a moça, trabalhando muito bem, muito prestativa, muito objetiva. Eu falei, você gosta do que faz? Ela virou para mim e falou assim, não. Essa me interessa. Como assim? Você está trabalhando tão bem? Não, eu estou aqui, mas o meu propósito, o meu objetivo de vida, eu estou me programando para ser massoterapeuta. Eu trabalho com carreiras há muitas décadas. Como que é isso? Sim, eu ganho muito bem aqui. Eu sei que isso aqui é transitório para mim. Olha, ela definiu que aquilo era transitório. Eu vou me aposentar dentro de 3 anos. E nos últimos 7 anos, eu estou me programando para essa mudança. Já comprei uma sala para mim. Já fiz todos os cursos que eu precisava. Desculpa, qual que era a idade dessa pessoa? Essa pessoa devia ter mais ou menos uns 50 anos, 50 e poucos anos. Então, ela estava programando a próxima fase da carreira dela. Ou seja, há pouco tempo atrás, um cara de 50 estava vendo como é que ia fazer crochê em casa, né? Exato. E aí é que está. No mundo atual, uma pessoa de 60 hoje é uma pessoa de 40 do século passado. Então, nós ganhamos com a evolução do mundo, também ganhamos. Mas a atenção aqui, não perdendo muito o foco, né, Gilson? Me puxa aí, né? Mas essa questão, assim, como lidar hoje, né? Tanto com jovens, 5 gerações trabalhando juntas. E, assim, existe uma grande facilidade no mundo atual. Mas fica aí um convite, né? Qual que é o teu propósito? Qual que é o lance da sua existência, cara internauta? Porque é isso, a gente... No mundo atual, se você não souber e abrir o seu smartphone, pode ser que ele responda por você. E essa é a grande crise que eu acho que nós estamos vivendo. Então, assim, eu te perguntei como lidar com isso, com os 3 lá, porque eu sempre falo que toda a nossa convivência desse mundo interior com o mundo exterior passa pelos nossos sentidos. Né? Pelos nossos 5 sentidos que estão ligados à nossa questão física, e tem um terceiro, um 6º sentido aí que está... Você fala no 7º, né? São 7. Mas aí quando você diz, por exemplo, nós começamos lá usando o olfato, né, para respirar. Aí depois você falou utilizando sua fala, né, sua audição, a sua expressão de... Eu falo que uma das maiores revoluções tecnológicas para mim foi a palavra. Que eu fico imaginando como é que ia ser a gente ter que grunhir tudo que nós estamos conversando aqui. Ia ser um negócio interessante, né? Porque ao invés de falar, tem que alguma coisa assim. Tem muito humor. Tá. Aí, beleza. Terceira, escuta. Então, a audição nossa, né? Será que eu estou ouvindo ou estou escutando?
para depois chegar no tal do processamento aqui, como é que eu estou pensando isso? E aí por isso que eu estava falando do sentir, os sentidos. Porque se eu não estou sentindo ou sentindo que eu estou, como eu vou analisar o que tem sentido para mim? E aí como é que fica a minha interação com o outro, já que tudo que eu estou realizando, por exemplo, essa pessoa que você falou, estou me preparando para ser uma massoterapeuta. Que vai aplicar essa que é uma tecnologia, em quem? Em clientes. É outra pessoa? Ótimo. Aquela pessoa que vai procurar essa terapia, ela está com o quê? Com problemas de estrutura. Esses problemas foram gerados por alguma coisa? Será que teve algum contato de algum líder com alguma dessas pessoas? Uau. E aí você falou de liderança. Tem como ter autoliderança sem ter autoconhecimento? Não. Ótimo. E aí eu te pergunto o seguinte. Eu sempre gosto de perguntar para alguns líderes, inclusive a mim. Eu sempre falo que todos nós somos líderes. Todos nós somos líderes e liderados. Só muda o momento. Mas sempre eu me pergunto o seguinte. Eu estou liderando aqui neste momento. E o que está me liderando neste momento? Que eu estou liderando. Que são duas dimensões diferentes acontecendo simultaneamente. Eu estou aqui liderando alguma ação nesse mundo físico, executando alguma coordenação de comando ou alguma ativação, porque essa é uma das artes da liderança, fazer com que as pessoas façam, né? Sim. Mas, para eu fazer isso, eu preciso estar sendo liderado. Sim. Que envolve os 3 Is: inspirar, instruir e instrumentalizar. Liderança é isso. O quanto é que você se inspira. O quanto e aonde você se inspira. Exatamente. Porque, aliás, isso é uma das coisas que eu digo, olha, tem algumas coisas que nos diferenciam dos animais, dos demais animais. Né? Primeiro, o sistema nervoso, né? O intelecto. Mas tem uma outra coisa, nós somos seres aspiracionais. Sim. E seres aspiracionais se inspiram em algo ou alguém para tangibilizar aquilo que eles aspiram. E aí, de novo, quando você falou assim, inspiração, o que mais? Inspirar, instrumentalizar e instrumentalizar, inspirar. Isso é bom. Eu estou alcançando meu objetivo. Não. Instruir. Pronto. Aí vamos lá. A instrução pressupõe que eu estou pegando alguma informação que vai significar o modo de proceder de alguma coisa que teve que ser construída em cima de alguma outra coisa. Por exemplo, uma informação só existe quando tem um dado anterior a ela que foi combinado para surgir essa informação. Através da sinapse. E um dado só surge quando tem um ruído. Ele só vira dado quando ele fica inteligível. Sim. Aí o ruído vira dado. Se este aparelho humano, que tem intelecto, né, e é aspiracional, ele é uma antena, né? Energia, sim. vibra energia, tem frequência. Mas se eu não estou sintonizado na frequência certa, o que era para ser uma mensagem vira um ruído. Por exemplo, o celular funciona sem estar conectado numa antena ou num lugar adequado. Isso aqui respeita a lógica humana. Sim. Tem uma antena emitindo informação, tem um outro, então nós somos baseado exatamente na biologia, desse jeito. Inclusive. E eu tenho certeza que você não deixa de carregar esse celular seu todo dia. Certo? Preciso carregar. Pois é. Você também vira e mexe, é uma mensagem tipo assim, memória está ficando cheia, tem que tirar alguma coisa e você tem que, não é? Porque senão ele trava. Sim. Ok. E logicamente você faz isso na sua vida cotidiana com você também, né? Você para se fazer, alimenta né? adequadamente todo dia, você está preocupado com a frequência que está vibrando, você está também desembarcando algumas coisas que você não precisa, algumas que, mágoas. Na verdade, não fazem sentido. Você faz isso. É para fazer isso, né? Ótimo. É isso que eu queria, assim,
dar aquela cutucada básica de falar assim, doutora Daniela, qual o prosseguimento que eu devo seguir para adotar um tipo de rotina que me permita operar num modo diferente do meu hoje? Vamos avançando nisso agora. Você deu boas dicas aqui, nós já passamos lá pela respiração, escuta. Trazendo Chris Ergius para essa conversa, ele já é falecido, professor de Harvard, e ele colocou uma coisa que para mim fez todo sentido, as escalas de poder. Se você e o seu entorno, você e o mundo maior aí, você tem controle e influência sobre você. O seu entorno, você tem uma certa influência sobre seus filhos, sobre seus negócios, sobre a sua, o entorno. E quanto mais distante esse mundo está de você, assim, você não tem influência e você não tem controle. Então, eu acho assim, a grande questão aqui é o quanto você tem controle e influência sobre você mesmo. Quem é você? Na realidade, seria o único dos 3 universos que eu tenho, efetivamente, condições de gerar essa influência. Cada um de nós tem controle e influência sobre si. É a partir disso. Quando você tem um nível de consciência sobre isso, a perspectiva muda um pouco. Inclusive para tomar as ações que você precisa. É muito, muito, muito poderoso você trouxe. Você sabe que eu tenho uma diretora poderosíssima aqui no nosso núcleo aqui. Não, mas a equipe aqui é fera. E aí, outro dia, ela me provocou com um negócio. Eu estava assistindo um material assim e tal. E eu sempre finjo que não ouço as coisas, mas eu ouço tudo que me falam. E aí fui estudar o material, né? E aí falava das esferas de consciência. E aí falou dessa primeira esfera aí do eu, um pequeno eu mesmo, na segunda esfera de consciência que começa o outro, exatamente como você falou, para chegar na terceira esfera de consciência, que seria com essa conexão com o todo, né? Nós temos discutido muito, né, Dani? Nós estamos num ambiente, a gente fala muito de inteligência no agro, pela importância do setor, e nós estamos discutindo muito, nós estamos falando de liderança aqui, e as lideranças precisam discutir temas que têm sido muito cobrados. Dentre eles, hoje, tem um tal de ESG, né, as discussões sobre sustentabilidade, as discussões sobre mudanças climáticas, as discussões sobre a segurança alimentar. E é super incoerente para mim discutir uma sigla que, ironicamente, quem puxou isso foi o sistema financeiro, né? Isso não veio de nenhuma ONG, não veio de nenhum ambientalista, não veio de nenhum sociólogo comprometido com a evolução social, num mundo onde necessidades básicas ainda não estão sendo supridas, tá? Num mundo onde eu tenho muita gente sem acesso à água ainda no século XXI. Num mundo que eu tenho uma população expressiva em nível de pobreza. E eu estou tocando isso porque você falou no eu, no outro e depois nessa questão. E aí, por exemplo, como é que nós vamos discutir realmente o que a gente precisa liderar se a gente não tiver tendo pelo menos uma capacidade de visão, de enxergar, porque nós desenvolvemos uma capacidade de não enxergar que é absurda. É impressionante como nós somos convidados a não enxergar mesmo. Então, assim, o que eu estou querendo provocar aqui é porque, beleza, a gente estava falando da qualidade de liderança, da importância de você se ver, da importância de você se conhecer, mas peraí, você está aqui contratado, delegado, nominado para ser um líder, se eu te deleguei essa função, porque tem alguma ação para transformar algo precisa ser feito para mudar alguma realidade que não está adequada, porque senão não precisava mudar. Senão a gente estaria trabalhando para manter. E aí eu vou te perguntar. Beleza. Parte da falta do autoconhecimento é porque eu estou com foco no externo.
Mas se o externo está tão caótico, e aí eu falei que o externo é uma consequência do interno, então a solução que eu tenho é olhar para o externo e fingir que eu não estou vendo que está errado, né? Talvez por isso que a gente esteja desenvolvendo a habilidade de não enxergar as coisas. Ou enxergar e fingir que aquilo é normal. Uhum. Eu sei que você tem uma atuação muito forte no agro. E é um setor que eu sou apaixonado, né? Vivo nessa... Mas eu sei que o nível de acesso que você tem ao setor remete a grandes empresas e grandes lideranças e grandes famílias. Como é que você está vendo essa questão do trato interno, que eu sei que você lida muito com isso, com essa necessidade de expansão da visão externa dessas questões que precisam ser transformadas? Isso tem sido trazido às mesas dessas famílias mais abastadas ou dessas estruturas mais robustas ou não? Bom, trabalho com diversos níveis, né? Vamos pensar produtores não tão grandes, mas como os grandes produtores, grandes famílias empresárias. Mas tanto nesta, vamos dizer, os pequenos, os médios, os grandes, hoje o convite é para que se avalie um pouco mais, principalmente, né, quem está no comando dessas famílias ou dessas organizações, os números 1 estão começando a olhar um pouco mais para si. Ou seja, se eles não estiverem sustentáveis, é impossível fazer alguma coisa externa ficar sustentável, é isso? É, exatamente. Então, existe uma angústia. O ser humano só cresce pela angústia. Então, todos nós temos questões para serem resolvidas. E a minha angústia é que, por que esperar tanto, né? Para problemas, por exemplo, de sucessão, problemas de, sabe, melhorar uma liderança. Por que demorar tanto? Chegar bem na beirada do precipício para começar a olhar para isso. Então, eu percebo hoje que os profissionais estão um pouco mais atentos a isso. Então, tem um movimento positivo nesse Tem um sentido. movimento positivo. Ai, como é bom isso. Mas a minha grande questão, e até coloco isso aqui, é para que esperar tanto? E como é que a gente acelera isso, hein? Realmente colocando um pouco mais de escuta na nossa maritaca interna. Com certeza vocês têm, eu dou o nome de maritaca para mim. A massa cinzenta que fala comigo 24 horas ou mais por dia. Ou seja, nós estamos num ambiente de hiperestimulação. Exatamente. Mas assim, potencializado geralmente... ao máximo através exatamente. desse modelo comunicacional que a gente usa hoje, né? Exatamente. Essa parte do corpo hoje é uma parte que gera bastante angústia, né? Tá acabando a bateria. Você trouxe carregado. Não, eu perdi o celular. Como que eu vou viver as minhas anotações? É isso. Então, que a bom parte que você está vendo. É então, um que tem apêndice do corpo humano. Então, eu folgo em saber que você está vendo essa mudança. Agora, a segunda pergunta é: como é que nós vamos ordenar essa questão? Vamos falar de alguns países aqui, só para a gente fazer uma brincadeirinha, porque a gente sempre fala que o agro sustenta o Brasil e aquele negócio todo, tal. Só que o agro nosso ele tem que falar com milhões de pessoas que trabalham aqui dentro, tem milhões de pessoas que consomem os nossos produtos lá fora e que recebem informações bem distintas. Sim. Nós temos um agro muito eficiente aqui, muito sustentável, mas isso não é colocado desta maneira lá fora. E alguns têm objetivos antagônicos, né? Por exemplo, talvez eu queira vender a minha soja um pouco mais cara do que eu gostaria para melhorar a renda do meu produtor. E talvez meu comprador não queira comprar uma soja mais cara porque ele quer melhorar a renda do esmagador de soja dele. E nós estamos com um mundo, Dani, a gente sempre teve um mundo mais homogêneo, vamos dizer assim, na questão de liderança. Você tem um grande país ou um grande reino que tinha uma liderança muito relevante, dominando isso, a maior parte. Então, sempre o Globo alternou isso. Antes por períodos mais longos, depois os períodos foram ficando mais curtos, mas o fato é que hoje, o Império Estados Unidos, que teve um ganho de força absurdo, principalmente o pós-Segunda Guerra, hoje não tem essa hegemonia. Os sinais mostram que está tendo... Então, a gente tem hoje um mundo ocidental que tem absolutamente a liderança dos Estados Unidos
controlando isso. Mas nós temos um mundo, um lado oriental do globo, sob liderança da China, e com gente muito competente, como o Japão, Coreia do Sul. Tem muita gente boa aí. E quando a gente vai falando matematicamente, esse PIB começou a se distribuir bem. E são modos de operação muito distintos, são formas de pensar diferentes, são culturas diferentes. Como é que nós vamos falar de sustentabilidade? Porque a Terra é uma só. A composição da Terra é uma só. Aqui, na China, nos Estados Unidos, na Rússia, no Japão, no Canadá, onde que você quiser. A distribuição que está aí é essa. É a mesma. Mas os níveis, os modelos mentais são distintos e os níveis de consciência também estão em momentos distintos. É possível, é passível de ser feita alguma harmonização entre os líderes? Porque nós estamos falando de líderes e a gente estava falando muito do Brasil. Aí eu fui para o agro e agora, como parte do agro nosso é para o mercado externo, aí eu elevei um pouco, subi um pouco aqui a altitude. E eu sei que você tem muito da cultura oriental. Então você conhece disso que eu estou falando. Você sabe da cultura de planejamento deles. Da disciplina para cumprir um planejamento, da lentidão para construir um planejamento, mas da agilidade para cumprir e executar um planejamento. Compartilhe um pouco da sua experiência e visão conosco disso, porque eu sei que é riquíssima. Eu acredito muito no país, no Brasil. E quando eu olho essa população, com essa riqueza que ela tem, pode não ser muito comum para as pessoas, mas eu acho que a gente leva para fora uma identidade muito forte. O mundo está numa oportunidade de desenvolvimento muito grande. E assim, eu sigo algumas filosofias orientais e percebo que isso, no globo, as pessoas estão em busca de algo a mais. Principalmente os grandes líderes que estão à frente do seu pequeno negócio, enfim, a grande bola azul que a gente olha do universo, né? Existe um movimento, mas eu acredito muito o seguinte, Gilson, assim, tudo começa muito internamente com as pessoas, qual o nível de questionamento, né? E quando eu falando aí dessa questão da filosofia oriental, eu sigo muito a do Kazuo Inamori, que é de uma riqueza, assim, e ele desenvolveu 12 princípios de administração para tocar a vida e os negócios. E vários executivos, ele faleceu há 2 anos atrás, e assim, quando ele saiu do Japão para palestras no Brasil, na Ásia mesmo nos Estados Unidos, na Europa, aviões e mais aviões iam atrás, empresários iam atrás escutar essa pessoa. E ele traz, na filosofia, ele traz uma riqueza muito assim, da questão da simplicidade da gente olhar para as questões da vida. E isso hoje até remete ao início da nossa conversa, né? A questão da simplicidade na gestão de si mesmo e do espaço maior. E ele traz uma das filosofias que ele traz, inclusive, é sobre a questão do resultado, sucesso. Então, tudo isso, eu não sei se eu vou responder a sua pergunta, não, mas... Você está respondendo já. Mas a grande questão aqui é, para a gente avaliar resultado, crescimento de humanidade, crescimento de você que está nos escutando muito, segundo ele, parte de 3 componentes. A capacidade que todos nós temos, e que é importante você saber qual é a tua capacidade, né? É importante saber qual que é a tua. Ah, sim, temos muito para melhorar. E a capacitação pode melhorar a minha capacidade, né? Exato. Quanto mais você evoluir, se interessar, você pode evoluir. Muito. Eu acredito nisso. Mas a motivação, o que te motiva? O que me motiva a estar sentado aqui com você? Você está aqui num espaço, criou um espaço como esse para passar informação, trocar informação. O que motiva você aí no seu negócio? Sabe? Você como chefe de família, responsável por um negócio que impacta a sua região, o seu estado, o seu país, o mundo. Então, assim, e por fim, segundo ele, o resultado está também muito relacionado à maneira como a gente pensa.
Então, temos capacidade, temos motivação, mas como é que a gente pensa? Faz essa pergunta para você mesmo. Como é que você pensa? Você pensa a favor de um crescimento de si, dos outros, ou a questão não é bem essa? Então, quando você fala assim, como é que o mundo está pensando aí? O mundo está em busca de algo novo. O jeito que a gente tem tocado a vida, os negócios, não está mais sustentando o que está sendo exigido hoje. Por exemplo, você fala de ser um cristão católico. Eu também sou. E hoje, quanto mais eu trabalho com o governo, enfim, as pessoas que começam a resgatar isso, bem na questão da simplicidade, qual que é o teu nível de consciência? Você tem algo em que você se espelha? O que é algo a mais está te acompanhando nessa existência, entendeu? Isso tem trazido sabedoria. Isso tem trazido uma sustentação maior para a existência. Eu gosto muito disso que você trouxe. E como eu falei que eu ouço tudo, às vezes finge que eu não ouço. Quando você me falou a primeira vez do Kazuo Inamori, eu anotei, comprei um livro dele e eu fiquei fascinado com algumas coisas do livro, a começar como ele fala do lucro. Ele fala assim que o lucro de uma empresa é um empréstimo que a sociedade está fazendo e que em algum momento ele tem que devolver. Tem que devolver. Aí eu falei, putz, parece que eu ouvi algum líder me falando isso lá atrás. Que era uma coisa que meu pai falava muito para mim, da questão da devolutiva. Segunda coisa que me surpreendeu foi que ele virou monge. Sim. Existiam períodos na fase da existência dele como alto executivo que ele ia para a rua e se vestia. No Japão tem uniforme para ser pedinte. Mas o que me surpreendeu é que ele montou uma das empresas mais significativas do Japão. Exatamente. Né? Ele fornecia matéria-prima para a indústria de alta tecnologia. Isso. Mas aí tem um trecho do livro que pergunta para ele por que ele virou monge, né? E a resposta dele foi, olha, eu demorei 20 anos da minha vida me preparando para viver. Depois eu fiquei 40, 45 anos, porque ele queria virar monge com 60. Mas ele tinha fundado outra empresa e ele falou, não vai dar para fazer agora, que ele tinha entrado na telefonia novo, 60 anos de idade ele estava entrando na telefonia. Exatamente. E aí ele falou, preciso retardar mais um pouco. E aí aos 65 ele foi se transformar num monge, porque ele falou assim, se eu dediquei 20 anos me preparando para viver, eu acho que é justo eu me preparar 20 anos para morrer. E essa tal da finitude... E aí eu só queria dar uma pitadinha, porque eu falei em sucessão, né? E geralmente a gente tem o hábito de ligar a sucessão a questões familiares. E Mas não é só isso. Porque o Inamori, por exemplo, para cumprir o planejamento dele de ser monge, ele precisava ser sucedido na empresa dele. E não era uma sucessão familiar, porque a empresa não foi montada no molde familiar. Ele já montou uma empresa num molde diferente. E aí eu te pergunto, você falou finitude. Olha só, nós falamos de autoconhecimento, da necessidade de... Discussão de finitude é uma discussão que ninguém gosta de ter. Mas se nós estamos falando de vida... Esta é a única existe, certeza, né? que... Não, então, isso que eu falo. Ironicamente, a gente tenta ter controle de tudo, não tem de nada, a gente fica a vida inteira estudando, mas tem um conhecimento, uma certeza que todos nós temos. Sim. Que nós vamos morrer. Mas não falamos disso e, na maioria das vezes, nem lembramos disso. Por isso que a gente vive de maneira irresponsável, desperdiçando recursos o tempo todo. Ok. E aí, como é que eu vou falar de continuidade, de perenidade, se eu não discutir sucessão? Como é que eu vou falar de sucessão se eu não discutir finitude? Não existe continuidade sem falar desta mudança de bastão, dessa mudança de forma de condução de um negócio, de uma família, e aí por aí vai. E aí eu te provoquei com a questão do mundo e puxei para o lado oriental, e eu vou puxar o Japão de novo, porque o Brasil tem a maior colônia japonesa do mundo. Italiana, e várias outras. Mas uma coisa interessante é que, como eu pensei, será que a gente vai conseguir harmonizar isso? Porque a forma que a gente age
ela é construída no modelo cultural ao qual a gente é formado. Sim. E aí, por exemplo, a forma como um japonês vê a hierarquia e é educado é totalmente diferente Sim. de como um ocidental, ainda mais um ocidental tropicalizado, vê hierarquia. Segunda coisa, o respeito deles a antepassados, a ancestralidade, é absolutamente distinto ao nosso, que sequer sabemos, parte do nosso povo não teve nem acesso à ancestralidade dele, tá? A história Porque parte desse povo foi sequestrado enterrada junto. e não sabe nem de onde ele... Isso é eu não conheço nada que deixe uma pessoa mais indigna do que privar ela de ter um laço, nem que seja de conhecimento com a ancestralidade dela. E aí fica fácil depois cobrar como o brasileiro é um povo que não tem isso, não tem aquilo e tal. Peraí. Eu estou falando de dois países que um é de cultura milenar, o outro nem milênio tem, ele tem meio milênio de vida só. E eu estou querendo comparar isso, só que é o seguinte, esses dois países estão conjugando e disputando o mesmo globo. E aí, de novo, são líderes que estão fazendo isso. Uhum. E aí, Dani, eu falo quando eu falo todo mundo é líder, porque cada momento você vai estar aqui, tem que estar enxergando o que está sendo exigido de ser liderado naquele momento. E como é que você atua? Porque a mudança do mundo, ela começa por onde, Dani? Por si mesmo. Pronto. E aí você está executando as coisas em que momento? Em que lugar? Não é no aqui e agora? É no aqui e agora. Então pronto. Então, quando eu te perguntei assim, como é que nós vamos conseguir harmonizar? É óbvio que eu fiz uma pergunta para conturbar o negócio, porque assim, a primeira harmonização que a gente tem que fazer é a nossa. E com quem está ao seu entorno? Como líder, existe um nível de responsabilidade hoje muito maior que antes, no meu ponto de vista. Se você que não está escutando, é muito mais complexidade. É muito mais complexo. Porque é bem isso. Começamos a falar dessa questão do hedonismo, né? Dessa desconexão, né? Que as pessoas estão tendo. E no mundo atual, para ser líder, tem que haver um resgate disso, é da sabedoria interna. E nós estamos com uma... Eu não gosto muito da palavra crise, sabe? Mas eu acho que é uma grande oportunidade hoje. Uhum. Você não gosta quando você fala no contexto, na contextualização ocidental. Mas a crise na contextualização oriental você gosta. É vida. Então, por exemplo, hoje, como líder... Né? Bom, primeiro, porque você pergunta para as pessoas o que elas querem ser, ninguém fala que quer ser líder, já viu? Ninguém quer ser líder, ninguém fala disso. Quer ser tudo. Quero ser jogador de futebol, quero ser... Né, eu vou ser alpinista, eu vou ser professor, mas líder ninguém fala. Esquece que tudo isso que ele está falando líder ninguém fala. Só que é o seguinte, para existir hoje, para nós estarmos aqui, vou até colocar você aqui nessa... Teve uma autoliderança. Eu adoro estudar, adoro fazer pesquisa sobre população brasileira, então amo. Sou apaixonada por isso aqui, porque tem muitas pesquisas sobre o brasileiro. E uma das pesquisas que eu lidero, com mais de 49 mil executivos no Brasil, é assim, o brasileiro é alguém que gosta de escutar histórias, gosta de trabalhar junto, sabe? Tem um movimento de coletividade muito legal. É um povo muito agressivo. Ele não é assertivo, mas ele é muito agressivo, ele é reativo, sabe? E é um povo que gosta de correr risco. Ele se atira, sabe? Então, assim, para liderar hoje, para liderar uma população como a nossa, né, os diversos grupos nesse país todo, as regiões, eu acho que passa pela autoliderança. E, inclusive, se você está hoje numa posição de comando, olhem, por favor, para as diversas pessoas que estão nas equipes dentro do seu negócio. Todas elas. Inclusive o porteiro, a recepcionista, se você tiver, sabe? As pessoas da limpeza. Todo mundo. Nós hoje estamos perdendo grandes líderes porque ninguém colocou os olhos neles.
E eu tenho vários exemplos no Brasil, pessoas que começaram a ascender uma carreira, porque teve até vou me permitir comentar aqui uma história. Eu sempre trabalhei com dealers e, enfim, né, em diversos segmentos aí, automotivo e tal. E aí, uma vez, um desses grandes diretores virou para mim, presidente de uma concessionária. Dani, não tem mais ninguém para avaliar. Não tenho mais ninguém, existe vendedor, os vendedores não... Aí, nisso, entrou a Maria do cafezinho. Eu falei assim, Dani, não tem ninguém. Eu falei assim, impossível. Só se for a Maria. Maria, você quer ser avaliada? Você quer vender? A Maria respondeu. A Maria respondeu, sim. eu quero. Você quer, Maria? Quero. A Maria veio para ser... Enfim, fiz uma conversa, apliquei um mapeamento, um assessment, né? Maria está lá até hoje. Como campeã de venda. Campeã de venda. Então, assim... Esse livro que eu anotei é Pessoas Extraordinárias. Como é que é? Pessoas comuns podem fazer coisas extraordinárias. Esse é o livro do Kazuo Namori. Pronto, esse foi esse que eu é comprei. sensacional. Um livro... E é isso, ele fala com uma simplicidade da vida que eu te convido a ver a tua com maior simplicidade também. E você pode levar o maior susto, né, Gilson? Quem nos escuta aí, quem está nos assistindo. Que é isso. Muitas grandes pessoas, inclusive você, pode não estar no seu crivo de análise. E se você é responsável por um negócio com 1, 2, 3 pessoas ou mais, fica aí o convite a resgatar a visão sobre si mesmo. O seu negócio precisa disso. O seu entorno, a sua cidade, a sua comunidade, o seu estado, o país precisa disso. E isso não vai acontecer sem uma reconexão. Consigo mesmo. Exatamente. Então, imagina, Justo, a gente descobrir numa linha de produção que tem lá um profissional que pode ser preparado para conselho? Passando por diversos níveis na empresa. É engraçado que isso é bárbaro, é sensacional. A gente vai ficando mais velho, vai ficando com mais memória, né? A gente fala que fica com menos, mas é com mais. E você estava falando aí e me lembrei de um caso. Você falou de linha de produção e a minha família teve uma indústria de sabão durante muitos anos. E tem uma parte da fabricação que o sabão sai assim, todo em linha, inteiro, e aí vem um conjunto de facas assim, vai cortando para saber o sabão em barra. Hoje em dia nem tem sabão em barra mais. Hoje em dia não tem mais sabão em barra. A gente usa detergente líquido, sabão em pó, mas era sabão em barra que a gente usava no passado. E aí a gente sempre premiava as boas ideias, aquele negócio todo. E aí quando cortava, esse sabão continuava saindo numa esteira. E se ele está assim, na horizontal, ele vai cortado e vai ficar. E aí teve uma mudança de legislação na época que exigia que a gente embalasse de 5 em 5 barras e plastificasse ele, para não ter perda de umidade. Aí lembra que ele está saindo deitado e quente, que ele saiu de passou por uma prensa, foi extrusado, né? Ele foi aquecido Então, se coloca... E aí a ideia era... Então, não dava para uma mão pegar, então você tinha que juntar os 5. E um dos funcionários que trabalhava encaixotando deu uma ideia de engenharia. Ele falou, se a gente deslocar uma dessas esteiras, o sabão vem deitado e cai em pé. E como ele está quentinho ainda, ele ainda fica mais estável. Melhora para ele esfriar mais, aí ele segue, e aí o operador da linha seguinte fica mais fácil. 5. E tá aí. É isso. Então, imagina se a nossa gerência da época estivesse educada e preparada para enxergar isso. Porque nós estamos falando da década de 80, 90. Então, obrigado por essa contribuição. É isso. Só existe mesmo essa percepção se a gente começar a perceber a gente primeiro. É uma ilusão achar que se você não está atento, primeiro a si, a sequência vai ser uma lógica. E isso eu estou falando de funcionários, isso eu estou falando de filhos, sobrinhos, agregados.
Se você não olha, você acaba não... Eu acho que não aproveitando o entorno também, sabe? Então, o momento atual é disso, Gilson. É uma reconexão com a gente mesmo, para começar. Muito bom, Dani. Esse negócio mexe tanto comigo que olha como é que eu fico. Toda vez eu falo sobre uma coisa, né? Que infelizmente o tempo está chegando, tá? Mas é porque infelizmente chega o tempo mesmo. E eu sempre gosto de deixar uma provocação e uma proposta. A gente conversa muito e os temas que a gente fala são passíveis de serem fasciculados. E aí eu já vou fazer um convite para você, para a gente escolher alguns desses temas e gravar alguns materiais mais curtos. Então eu vou abusar da sua presença nas nossas instalações. É uma honra e pedir que a nossa grande diretora mexa com o poder dela na agenda e viabilize que a gente consiga gravar ainda em seguida, né, no próximo momento agora, alguns episódios menores com alguns temas que você vem me relatando que tem me impactado muito. E eu tenho certeza que se está me impactando, vai impactar outros, a gente deveria compartilhar isso. Desde que eu te conheci, você vem fazendo assim, provocações fortíssimas e me puxando para um nível de reflexão muito produtivo. Muito produtivo. Eu lhe sou grato por isso e em público agradeço muito a você por isso, agradeço a Deus de ter te utilizado como instrumento para isso. Então, dito e feito o convite, eu queria pedir que você preparasse para a nossa audiência agora uma mensagem final que pudesse ecoar no sentido dessa importância, dessa preemência para o desenvolvimento desse olhar interno, dessa atenção a esse universo interior, para que através desse convite, né, dessa mensagem que fica ecoando, as pessoas possam, sabe, gente, tem sentido demais isso, né? Como eu estou precisando disso. E como eu sei que isso é muito hábil, porque poucas pessoas eu conheço têm a energia, essa simpatia, é muito bom estar com você, Dani. Então, e é o oposto meu, que pensa num cara sem graça sou eu. Então é muito bom. É muito bom essa estrutura sua. Então eu peço assim, faça aí o arremate desse nosso momento tão gostoso, tão especial que nós tivemos aqui, por favor, para essa nossa turma querida de mentes pensantes. Esse é o Gilson. Vai cortar isso depois, né? Não, bom, não, tem coisa que não pode cortar, não. Ok. Desde muito pequena, eu acabei desenvolvendo um nível de percepção de como eu me sentia. Isso eu trouxe para a minha vida. Então, sempre que acontecia de receber uma mensagem que não me agradava tanto, seja por telex, seja por SMS, eu falei, nossa, o que mexeu comigo? E eu trouxe isso para a minha vida. E quando alguém chega para conversar comigo, né, eu sempre pergunto, o que está te movendo a vir conversar? Não sei, eu não estou bem, E daí, nesse aprofundamento, a pessoa fala assim, nossa, você sabe que eu já pensei nisso. Então, cara internauta, momentos como esse, eu acho que são assim, estar com você é uma questão de iluminação, quero agradecer muito. Você recebe mensagens o tempo inteiro. E não é do meio que você está, não. Eu acho que a gente está num grande globo, não é à toa. Né? Nesse universo que se expande. Não sei se vocês sabem disso, mas o universo expande. E para a gente expandir, a gente tem que começar a escutar a gente. 99% das pessoas que me procuram, Gilson, quando eu sugiro um livro, ou sugiro... eu já pensei nisso. Então, assim, como é que a gente encurta isso? Eu não estou dizendo para ninguém me procurar, não. Mas é que, na verdade... Seria uma excelente escolha, aliás. Mas, na verdade, é que você, ao se escutar, se ache.
você se encontre com você mesmo. Essa é a maior, o maior movimento que alguém pode fazer para si. Eu não sei se isso é impactante para vocês, mas para minha existência foi. Eu acho assim, volto à frase que eu falei aqui durante esse encontro de hoje. As pessoas precisam se apaixonar por elas próprias. Você talvez seja o maior médico que você tem, o maior psicólogo que você tem, o maior analista econômico que você tem. Talvez estando encharcados de amor. Nós ouvimos essa frase ontem. Nossa, Dona Conceição, fácil. A gente precisa trazer aqui para mim. Dona Conceição precisa ser entrevistada, mas é isso. O amor move o mundo, é uma das palavras mais faladas. E Namoriçan fala disso, na filosofia dele. Sabe, é ter amor por si próprio. E assim, estar encharcado, sabe, numa reverência a si próprio. Muitos insights você pode ter para o seu negócio, para suas angústias, para sua família, para sua existência. É isso, Gilson. Dani, muitíssimo obrigado. É um prazer estar aqui com vocês, trocando ideias. E nós voltamos em breve. Assim seja. E a vocês eu espero que ao se encontrarem ou se reencontrarem, possam exercer uma forte liderança, principalmente nesse segmento tão necessário e demandado para que mais pessoas tenham, no mínimo, vida digna, que está faltando para bastante gente, para que a gente possa não só sonhar com um Brasil melhor, mas construir esse Brasil melhor pelo qual a gente tanto anseia e com esse amor que a gente tem pelo país espera, né, que seja. Então, um grande abraço a vocês e até a próxima.